Gostaria de chamar o André aqui à frente. Ele vai dar um testemunho daquilo que Deus operou na vida dele. Um milagre tão grande que Deus tem operado na vida desse obreiro aqui na casa do Senhor. Como Deus tem feito grandes coisas e por isso nós declaramos que estamos alegres. André. Paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com os irmãos? Amém. Bom, meu testemunho, ele vem... Durante 4 anos da minha vida, eu fui usuário de drogas. Como vocês podem ver aqui no telão, a minha situação física ela não era muito agradável. E não só a minha situação física, como a minha situação familiar também. Pois eu, mesmo dentro de casa, com a minha esposa e com meus filhos, eu não tinha prazer de estar ali, não tinha prazer de estar com ela, não tinha prazer de estar com meus filhos, não tinha prazer de quando fossem me visitar. O meu prazer era ser assim. O meu prazer era ser usuário de drogas. E eu passava madrugadas na rua, passava noites na rua, ia para o centro da cidade, ficava no centro da cidade com todo tipo de pessoas que vocês possam imaginar, usando drogas. E por causa disso, eu comecei a perder trabalhos, de tanto que eu usava droga, eu não consegui trabalhar no dia seguinte. Então fui começando a perder empregos, e o dinheiro foi começando a faltar, e quando me faltava o dinheiro, e eu precisava comprar alguma coisa para minha família no supermercado, primeiro eu comprava cocaína, para depois comprar alguma coisa para eles. Quando faltava essa situação, eu vendia celular. Qualquer celular que aparecia na minha mão, eu vendia a troco de drogas. E era isso a minha vida. Fui 5 vezes para o hospital com indícios de overdose. Até que um dia, eu não estava aguentando mais a situação, fui e chamei minha esposa para conversar com ela. Eu tinha 2 opções, ou ela me ajudava, ou me mandava embora de casa. Porque a situação que eu estava vivendo, eu não estava aguentando mais. Então ela, claro, como toda esposa, se decepcionou com a minha atitude, mas ela me ajudou em todos os pontos. Em momento nenhum, a minha esposa fez a minha mala e mandou embora. Em momento nenhum. E não foi fácil para ela. Mas aí ela falou que só ia me ajudar se eu quisesse mesmo a libertação e se eu viesse buscar Deus. Porque ela falou que era a única saída que ela achava para a minha vida. E viesse falar com o pastor José Carlos. No dia seguinte a gente veio conversar com o pastor José Carlos. O pastor expôs a situação para mim, que não era uma situação fácil, era uma situação grave, mas ele se dispôs a me ajudar. Como eu estava desempregado, ele falou para mim estar aqui na igreja todos os dias com ele, que o que ele pudesse fazer para me ajudar, ele iria fazer. E para mim ser ministrado, que era o mais importante, era ouvir a palavra de Deus, não importava como, mas eu precisava ouvir a palavra de Deus, porque só ela que iria me libertar. E assim foi passando os dias até que eu consegui um emprego, e nesse emprego, claro que eu me maravilhei, no primeiro salário que eu peguei, eu tive a primeira recaída. Aí a recaída ela já mexeu comigo psicologicamente, eu já achei que a Leandra não iria me querer em casa, e achei que eu não ia conseguir a ajuda do pastor Zé Carlos. E não foi uma só, mas em uma dessas recaídas também que eu tive, numa quarta-feira, eu fui guiado até a casa aqui, onde estava sendo uma reunião da Umas Braca. Na época era dirigida pelo pastor Francisco. Aí eu chamei ele de canto, com vergonha, porque eu sabia que as pessoas que estavam ali dentro, a hora que fossem me ver, iriam saber que eu tinha usado droga. Aí eu chamei o pastor Francisco, me abri com ele, falei, pastor, eu não vou voltar para casa, porque a Leandra não vai mais me querer lá, e quando o pastor Zé Carlos souber, ele não vai querer me ajudar. O pastor Francisco, ele me abraçou na hora, ele falou, filho, volta para casa, Deus vai entrar com providência na sua vida, a sua esposa não vai te mandar embora, o pastor Zé Carlos não vai te abandonar, e o que você precisar, eu também vou estar aqui do seu lado. Aí depois disso, os 3 me aconselharam a fazer o Jerezinho, eu fui, fiz o Jerezinho, passei 3 dias no Jerezinho, não conversava com ninguém, porque eu tinha vergonha do jeito que eu estava. Eu estava desse jeito, eu tinha vergonha do jeito que eu estava, mas também não ligava ao mesmo ponto, porque eu não me importava em não conversar com as pessoas. Aí eu fiz o Jerezinho, e não foi fácil, irmãos. Não foi fácil a libertação, mas no culto de terça-feira, Deus usou o pastor Zé Carlos, que saiu aqui do altar no culto de terça-feira, que é só a palavra,
Ele foi até onde eu estava sentado com meu filho mais velho, do lado da mesa de som, impôs as mãos sobre a minha cabeça e falou: a partir de hoje você está liberto. A partir de hoje você não vai mais sentir vontade de usar droga, você não vai mais usar droga. E a partir daquele dia eu saí daqui da igreja liberto. Quando ele tirou a mão, eu já senti o grande mover de Deus na minha vida. A partir daquele dia eu não tive mais vontade de usar droga. Eu fui para minha casa sabendo que Deus já estava agindo comigo no caminho da igreja para minha casa. Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou a minha relação com meus filhos, com a minha mãe que está aqui, os meus irmãos. Deus restaurou a minha amizade com as pessoas da rua. E hoje eu vivo para glorificar o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Glorifico a Deus pela vida da minha mulher, do pastor Zé Carlos e do pastor Francisco. Aquele momento que eu mais precisei foram os únicos 3 que estiveram do meu lado. Todas as palmas, a honra e a glória para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.